veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 12, cujo tema é Amai os vossos inimigos. E vamos refletir sobre o seguinte tema: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. Aprendeste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos desejem fazer. Mas se alguém vos golpear na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém demandar contra vós para vos tomar a túnica, abandonai-lhe também o manto. Se alguém desejar vos constranger a andar 1000 passos com ele, andai também 2000. Dai a quem vos pedir, e não rejeiteis quem vos pedir emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembrando de uma das muitas coisas que o Mestre nos disse, nos revelou, ele resumiu os mandamentos, que eram desde a época de Moisés, a 2 mandamentos, dizendo da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, em toda a sua vida carnal, vamos dizer assim, pois ele veio para ser o nosso modelo e o nosso guia, ele veio falar sobre o perdão. Ele veio revelar a lei máxima, que é o amor, a partir de vários contextos. E nesse contexto, ele nos diz que se alguém golpear,
se alguém bater na nossa face direita, que a gente ofereça a outra face. O que isso significa? Significa dizer que a outra face, a face oposta ao mal, é o bem, é o perdão, é o não revidar a agressão. São Francisco, mensageiro do nosso querido Mestre Jesus, através da oração sublime conhecida como a oração de São Francisco, ele nos diz, porque ele foi discípulo do Mestre, que é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, deixando morrer em nós todos os sentimentos que nós temos carregado ao longo de nossas muitas existências. Falo dos sentimentos negativos, porque a ausência do perdão, ela nos induz ao duelo, ela nos induz ao ódio, à vingança, né? E ao esquecimento do propósito para o qual nós viemos, que foi evoluir moralmente. E não temos como evoluir sem andarmos juntos com a benevolência, com o perdão, com todo o bem que nós possamos fazer. E oferecendo a outra face, ele nos convida a nós mostrarmos o que ele nos mostrou. No capítulo 1 do Evangelho, ele diz: eu não vim destruir a lei. Jesus veio nos revelar a última das leis, que é a mais importante de todas, que é o amor. Quando aquela adúltera, flagrada, e os populares, abordam o Mestre Jesus, mas querendo tentá-lo, porque qualquer coisa que ele viesse dizer que fosse de encontro às leis mosaicas, ele teria seu julgamento, não o que nós conhecemos por Pôncio Pilatos naquela ocasião, mas já naquela ocasião. E ele não desfez a lei, mas começou, digamos assim, a apresentar essa lei máxima, que é a lei do perdão, que culmina com o amor. Quando nós já formos capazes de perdoar, significa que nós já estamos bem próximos de amar, que é o propósito para o qual nós viemos. Amarás o Senhor, a teu Deus, de todo o teu coração, de todas as nossas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como vivemos um mundo de expiações e de provas, os nossos irmãos também são falhos. Eles têm defeitos. E eles podem e vão nos machucar. Porque é preciso acrescentar que nós todos somos devedores. Estamos reunidos no núcleo familiar para melhorarmos a cada dia, para evoluirmos um pouco. E nós não vamos evoluir só pelo estudo, porque o estudo vai nos dar a evolução intelectual. Mas a moral é na vivência, é na benevolência, é na caridade. E perdoar é uma forma de caridade. Oferecer a outra face, ou seja, oferecer o bem, o esquecimento, o não revide, tá? Esse é o convite que o Mestre nos faz. Ao longo de todo o Evangelho, ao longo de todos os ensinamentos, e até mesmo no momento da sua passagem para o plano verdadeiro, que é o plano espiritual, quando ele recebe a lança em seu peito, ele se dirige ao Pai em pensamento
e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Né? Então ele nos revela isso aí e nos diz que eu venci o mundo. Porque o Espiritismo tem nos revelado que nós todos fomos criados da mesma forma, simples, né? Ignorantes no sentido de não saber de tudo, mas dentro de nós foi colocada a centelha divina, que é essa luz que nos direciona às leis universais, que é essa chama que tem que ser alimentada e que nós, há muitas existências, temos ofuscado, temos colocado essa luz debaixo da candeia. Então que se faça a luz do entendimento, do raciocínio, da verdadeira razão, a razão cristã de ser. Né? E esse perdoar, ele se estende às maiores agressões. É muito simples se perdoar por uma pequena falha. Alguém que de repente tocou no seu ombro, no seu braço, sem querer ao passar, pisou no seu pé. Se bem que muitos nem isso ainda conseguem perdoar. Mas ele fala desse perdão ilimitado e incondicional. E o oferecimento da outra face, que é o perdoar. Oferecer a face direita, ou seja, oferecer o lado bom do verdadeiro cristão, para que nós possamos estar em paz conosco, para que nós possamos atender aquilo que nós dizemos em oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Que não só venhamos a proferir essas palavras, mas que venhamos a viver o verdadeiro perdão, com caridade, com esquecimento, sem rancor. E que a gente seja o meio propagador desses ideais, porque o mundo em que nós vivemos, que nós estamos nele há muitas existências, que nós insistimos em carregar esses vícios, todos esses defeitos. Nunca o Evangelho esteve tão presente em nossas existências. Quantas igrejas, quantas searas do Cristo estão aí, em todos os lugares, né, nos convidando para adentrarmos essas muitas portas, para que nós venhamos a estudar em grupo. E tem um ditado que diz: se você quer ir longe, vá sozinho. Aliás, se você quer ir rápido, vá só. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. Nós vivemos em sociedade. Então nós precisamos evoluir em grupo, dentro do meio familiar, dentro das relações de vizinhança, nos intervalos entre a nossa casa, a igreja, a seara espírita, o nosso trabalho. Temos que estar atentos e sempre que necessário oferecer a outra face. E esse perdão, essa outra face, tem que partir primeiro daquele que já se permitiu a luz do Evangelho penetrar em suas consciências, em seus corações.
O que é que nós ganhamos a não perdoar? Quando não oferecemos a outra face. Muitas doenças estão condicionadas a esses sentimentos que nós carregamos e insistimos em cultivá-los em nós. Então, quando nós nos desprendermos daquilo que tem nos cegado, que tem provocado as nossas quedas ao longo de muitas existências, nós vamos ter a nossa visão aclarada, a visão espiritual. Estaremos cumprindo o que o Mestre nos pede. Ele nos disse, quando nós formos levar a nossa oferenda, que se nós tivermos algo contra alguém, que nós voltemos para nos reconciliar com os nossos inimigos, porque só na reconciliação é que nós vamos poder alcançar a graça divina. Que sempre que fizermos um bem a um necessitado, sempre que oferecermos a outra face a quem nos ofende, a quem nos calunia, é a nós mesmos que nós estaremos beneficiando, porque nós somos devedores. Mas Deus tem nos dado muitos créditos, que são essas muitas existências e essas muitas oportunidades diárias de fazermos diferente. Então, meus queridos irmãos, que possamos lembrar o sentido disso aí, do oferecer a outra face, de perdoar tantas vezes quantas necessárias, de seguirmos o que diz o Evangelho, de sentirmos o que o Mestre tem nos pedido. Então, que Jesus possa abençoar as nossas consciências para o entendimento, mas que possamos também ir além do aprender, mas que possamos executar, que possamos multiplicar estes ensinamentos aonde quer que nós estejamos, e que assim seja feita a vontade de nosso Pai, e que assim possamos sermos merecedores da misericórdia divina. Então essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Que Deus abençoe imensamente cada um de nós. Então, na sequência, nós vamos para o passe, mas nesse momento eu vos convido à nossa prece de encerramento. Que possamos abaixar nossas cabeças, elevar o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinamentos. Esteja conosco. Caminha conosco, Mestre. Que possamos ter a certeza das Tuas palavras, que quando disse, onde dois ou mais estiverem comunhão de pensamentos elevados, lá Tu estarias. Que possamos abrir as portas de nosso coração, de nossas consciências, para o despertar cristão. Mestre, abençoa nossos lares, nosso ambiente de trabalho, os nossos caminhos. Derrama Tuas bênçãos, Teus bálsamos sobre as casas de saúde, sobre os enfermos que estão nos lares, mas também sobre aqueles que estão aprisionados ou soltos, mas que ainda se comprazem com o mal. E que todos nós que já nos permitimos que a Tua luz divina já tenha feito morada em nós, que possamos vibrar, que possamos orar por um mundo melhor, pelos nossos irmãos em caminhada, Mestre. Abençoa todos nós, nos ilumina nossos passos,
e que sempre seja feita a tua vontade, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Tenham todos, meus irmãos, um ótimo final de tarde e que Deus abençoe a cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo